A gente vem falar do Hobbit, né? É uma obra magnífica que Tolkien, foi a primeira publicação do Tolkien, né, desse grande personagem. E é inusitado a forma que esse conto veio aparecer, né? O Tolkien, quando era jovem, né, ele era meio pobre, aí precisava um dinheiro a mais, assim. Aí ele corrigia a prova para ganhar um troco a mais. Aí depois de corrigir várias provas, né, estava cansado, e aí se deparou com uma folha em branco, né? Quando ele se depara com essa folha em branco, ele até fica aliviado, né, porque já estava cansado, né, não tinha que corrigir aquela prova ali. Cara, ele deve ter pensado, vou dar nota para esse aluno só porque ele não escreveu nada, né? Mas aí ele escreveu, num buraco na terra vivia um hobbit. Aí depois, num tempo, ele se perguntou, né, o que é aquilo que eu escrevi, né? Aí, à medida que ele foi inventando, descobrindo aquilo, ele foi escrevendo essa história, né, que a gente vai ver hoje. E essa origem do começo dessa história mostra como que a providência vai guiando as coisas. E é essa providência que faz um grande papel, o papel principal da história. Tolkien, né, contou essa história, foi contando essa história para os filhos. E no primeiro momento você se pergunta o que é um hobbit, né? Hobbit é tipo uma pessoa, né, com metade da altura de uma pessoa normal, né? Ele não é deformado nem nada disso, né? Só no abdômen aqui é um pouquinho mais saliente, né? Mas isso a gente vê um monte de gente assim também, né? Aí eles têm os pés maiores do que normalmente a gente tem e são peludos os pés, e eles não usam calçado. Os pelos dos pés eles normalmente cuidam bem também, né? E eles viviam numa toca. Essa toca não é uma toca que nem uma toca de um bicho, né? Que nem a toca de um coelho, alguma coisa suja, cheia de terra. Então. Não, é uma toca com todo o conforto que uma casa poderia ter, né? Um piso bem enceradinho, tapetes, né? Cortinas. E esse hobbit, né? Se chama Bilbo Bolseiro, né? O Bilbo Bolseiro, né, era um hobbit que vivia sua vida tranquilamente, né? Não tinha nada inesperado. Ele era um bolseiro, e os bolseiros eram conhecidos por essa vida bem controlada, né? Você podia saber o que um bolseiro responderia para qualquer coisa sem perguntar para ele, né? Essa é a definição que eles colocam no livro, que o narrador conta no livro para os bolseiros, né? Só que esse bolseiro ele tinha um lado Tuque, né? O lado pela mãe dele, Belladonna Tuque. Por esse lado, né, os Tuques eram mais espontâneos, né? Os Tuques eles não agiam tão comedidos e tal, né? Então esse lado ele refreava. E aí ele vivia nesse cotidiano, nessa vida sem mudança, né? Como vivem, por exemplo, as abelhas. As abelhas vivem assim, sem mudança. Porque você vê, as abelhas elas têm uma sociedade, parece uma sociedade complexa. Tem as abelhas que trabalham como operárias, vão colher o néctar. Tem as abelhas que defendem o ninho, defendem a colmeia, né? São as guerreiras, né? E as que cuidam das larvas, né? Dos bebês ali das abelhas, né? E a rainha também, né? Que é reprodutora, é o papel dela. E os zangões que, né, se acasalam com as abelhas. Mas as abelhas elas não mudam, né? Como o bolseiro.
Você não vê por aí uma abelha rainha Elizabeth II, Elizabeth III, né? Você também não vê os zangões se rebelarem porque no primeiro encontro com as rainhas eles morrem, né? Eles são mortos pelas rainhas, então eles não se revoltam por causa disso. E também, dentro das operárias, não apareceu nenhum Marx, nenhum Karl Marx para fazer a revolta das abelhas operárias, né? Ou a tomada do proletariado, né? Então, as abelhas não mudam, elas se mantêm iguais. E assim era a vida do nosso herói bolseiro, né? Ele vivia nesse mundinho até que chega Gandalf. Gandalf o Cinzento. Ele é um mago, né? Que por onde ele passava, aconteciam coisas inesperadas, né? Alguns povos até chamavam ele de Corvo da Tempestade. E quando ele conhece Bilbo, né, há um diálogo interessante ali, bem inteligente, que o Tolkien faz comédia com o cotidiano, né, com as coisas que a gente responde automaticamente e tal. É uma parte bem interessante, né? E quando o Bilbo descobre que é Gandalf, a primeira reação que ele tem é: nossa, Gandalf, aquele cara lá que contava as histórias maravilhosas sobre dragões, sobre resgate de princesa, sobre guerreiros, né? E aventuras e tal. Aquele cara dos fogos de artifício, aqueles lindos fogos de artifício que o velho avô Tuque soltava nos festivais, né? Antes dos festivais. Esse Gandalf, daí a parte bolseiro dele se toca do que ele está fazendo, ele se refreia, né? E aí ele lembra, né? Ah, não, é o Bilbo, é o Gandalf, aquele cara que agita as pessoas, que faz as pessoas fazerem coisas inesperadas, né? Então o Bilbo quer se livrar do Gandalf, né? Na hora que ele descobre isso, ainda mais quando o Gandalf revela que ele está procurando alguém para uma aventura. Então é o que ele menos quer. As aventuras pro Bilbo são horríveis, né? As aventuras fazem você ter que fazer coisas inesperadas, ter que sair dos seus planos, né? Você não pode manter uma rotina numa aventura, né? E a aventura te atrasa para o jantar, né? Então ele definitivamente não queria uma aventura, pelo menos a parte bolseiro dele. Então ele tenta se livrar do Gandalf educadamente, né? Porque os bolseiros são educados. Aí, só que a parte bolseiro dele trai ele. E ele convida, por educação, Gandalf para o chá no próximo dia. Amanhã você passa aí, vem tomar um chá comigo, né? Esses convites que a gente faz para as pessoas só por educação, não que você queira mesmo que as pessoas vão na tua casa, né? Isso é bem comum. E aí, só que Gandalf aproveita a oportunidade para pregar uma peça no bolseiro. Aí é você mesmo que eu vou... ele pensa, né? É você mesmo que eu vou levar. E ele faz isso porque ele vê, né, ele saca assim, né, esse lado do Bilbo que quer partir para a aventura, esse lado que deseja fazer coisas inusitadas. E o Gandalf, então, também faz pelo avô Tuque do Bilbo e pela mãe dele, Belladonna Tuque, que eram amigos do Gandalf. Tanto que o Gandalf deu até uma abotoadura de diamantes pro avô Tuque. E as abotoaduras até se abotoavam sozinhas, né? E não desabotoavam se não fosse comandado que fossem desabotoadas, né? Era muito interessante. Aí essas coisas, né, que o Tolkien vai colocando, que mexe com o imaginário da criança, né? Porque você está colocando magia nas coisas comuns. E isso faz com que a criança viaje, assim, né? Às vezes a gente esquece, né? A gente cresce e esquece que as crianças se maravilham com as coisas comuns, que para elas são novidades, elas estão aprendendo, estão vivenciando aquilo pela primeira vez. E é isso que o livro vai trazendo, né? Ele vai trazendo um descobrimento, né?
Porque à medida que você vai avançando nessa jornada, você vai conhecendo esse mundo, esses personagens, né? Vai se aprofundando em cada aspecto desse e vai se apaixonando por essa história. Aí, uma coisa interessante é que a gente também esquece dessa maravilha de ir descobrindo. Por exemplo, no Star Wars. No Star Wars, muitas pessoas já conhecem, né, Star Wars, sabem que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, né? Só que, imagine na época em que foi lançado esse filme. As pessoas não sabiam disso. As pessoas não sabiam nada sobre Star Wars. E eles vão se empolgando com aquela história, né? Que aí descobrem naquele ponto em que o maior vilão ali, o vilão de preto, enquanto todos os outros inimigos têm uniformes brancos, tem aquele vilão de preto lá que é imponente, entra e destrói tudo, né? E comanda e manda em todo aquele exército, né? Em todo aquele império, né? Aí tem o Luke Skywalker, que é o herói da história, é filho desse cara aí. Então, naquele momento, tem uma virada, né, da história ali que as pessoas deviam ter ficado de boca aberta. E é a mesma coisa aqui, a gente vai descobrindo as coisas, vai descobrindo à medida que a gente vai avançando na jornada, se maravilhando com essa história, né? Aí, o Bilbo não quer sair, né, da sua vidinha, da sua vida, né, e dispensa o Gandalf com esse convite, né, por educação. Aí o Gandalf chega e faz uma marquinha na porta do Bilbo, dando risada, né, sem fazer som, só rindo assim, né, já imaginando a peça que ele está pregando, né. Aí no outro dia Bilbo já tinha esquecido aquilo, porque se ele não anotasse as coisas no caderninho dele, na agenda dele, ele esquecia. Coisa do tipo, ele tinha que anotar assim, Gandalf, chá na quarta-feira. E detalhe, né? Hoje é quarta-feira, a história também começa ali nessa quarta-feira. A festa inesperada é numa quarta-feira, uma coisa bem interessante. Aí começa a chegar os anões, né? Para alguns pode até parecer que isso é uma falta de educação do Gandalf, né? Mandar os anões lá, mas não é tão educado, mas também não é desonesto, né? Afinal, o Bilbo convidou o Gandalf para o chá, disse que podia aparecer qualquer hora e não falou que não podia levar convidado, né? Então o Gandalf convida os anões para irem até lá. E aí vão aparecendo um a um os anões e vão acontecendo coisas assim inusitadas e muito engraçadas. Não vai dar tempo de contar aqui, então é um resumo, né? Então, por favor, leiam o livro, é muito bom. Aí os convidados vão chegando e vão acabando com a comida das várias dispensas do Hobbit. Até que chega, por último, o Thorin, que é o chefe dos anões, ali, o rei dos anões, né? Apesar de ter perdido o reino, ele é o rei dos anões, daqueles anões ali, e Gandalf, né? Chega por último lá. E aí, depois de acabar com de realmente rasparem as dispensas dele, ele tinha mais de uma dispensa, né? Tinham várias dispensas. Depois de rasparem toda aquela comida, eles cantam uma música. Mas o interessante é que esse negócio deles acabarem com a comida até é providencial, né? Porque o Bilbo vai sair nessa aventura e vai demorar um bom tempo, né? Então a comida ia estragar de qualquer forma. Então não foi jogado fora nada, foi consumido tudo. Aí eles cantam uma música. Aí nessa música você começa a descobrir quem são os anões, né? Os anões, eles estão ali porque eles perderam o reino deles, que é numa montanha solitária, né? É uma montanha única dentro
num lugar como se fosse uma planície, né? E eles buscam voltar para a casa deles e reconquistar o lar deles. E principalmente reconquistar o tesouro deles. E na música já começa a perceber o apreço que eles têm por esse tesouro, né? Se você for ver ali analisar esses cantos, né, essas poesias que o Tolkien coloca, eles trazem muita informação sobre quem está cantando. E aí ele mostra lá que a urgência deles irem, né, que eles têm que partir antes do amanhecer para essa jornada, que eles precisam atravessar a montanha nevoada. Então você percebe que é um lugar distante, né, que há uma jornada grande pela frente. Isso tudo dentro da música deles, né? Aí, depois de acabar a música, né, eles vão confabular ali, negociar a respeito do trabalho que Bilbo tem que fazer, que o Bilbo vai ser contratado. O Bilbo não quer ir nessa aventura, mas eles vão falando mesmo assim do trabalho que ele tem que desempenhar. E chega um dado momento, eles falam lá que tem um grande risco dele não voltar. Daí, nessa hora, ele desmaia. Daí você pensa, não aguentou ali, desmaiou, que fracote, né? Mas se você for pensar, calçar os calçados desse hobbit, apesar dos hobbits não usarem calçado, né? Mas você entrar dentro desse personagem, ver o que ele passou, né? Que ele teve que estar passando por uma coisa muito inusitada, uma pessoa que é metódica, que precisa ter tudo certinho, né? Chega um bando de anões, são 13 anões, e mais o Gandalf. Eles acabam com a comida do Hobbit e fazem toda essa bagunça. E daí ainda estão contratando ele para um trabalho que ele não quer, né? Ainda com um risco grande de morte. De desmaiar mesmo. Então ele desmaia. Aí quando ele está voltando a si, né, ele ainda está no chão, ele escuta a conversa entre o Gandalf e os anões. O Gandalf falando que esse hobbit ele é mais corajoso do que aparenta ser, de que ele vai ser útil para essa jornada, que é ele que foi escolhido, né? E os anões fazendo pouco do Hobbit, né? Porque não tem como não fazer, né? O baixinho realmente não aparentava ser nada, né? E aí, nisso, o Bilbo se sente ofendido, né? A parte Tuque dele se sente ofendido. E ele aceita o trabalho por conta disso, né? Por causa do orgulho ferido dele. Aí passa-se ali a noite, né? Eles dormem na casa do Bilbo. Os anões saem mais cedo, né? Antes mesmo do sol nascer mesmo, eles saem muito cedo. E aí o Bilbo acorda, vê que não tem ninguém, né? Passa a arrumar a casa, como se quisesse apagar tudo isso que aconteceu da memória dele, né? Aí o Gandalf chega de última hora e fala que ele está atrasado, se apressa e tudo mais. Ele, num turbilhão ali, né, se arruma em 5 minutos para a maior aventura dele e sai. Até hoje ele não sabe como é que ele fez isso, né, em 5 minutos sair para essa aventura. E ele sai meio assim, sem decidir nada mesmo, né? E é assim que a gente é levado muitas vezes pela providência, né? Muitas vezes a gente está, né, não está buscando realmente a Deus, né, mas acontece coisas inusitadas, uma doença, uma morte na família, algum problema que acontece na sociedade e que a gente se preocupa, né, a gente acaba tendo a oportunidade de ver Deus como solução, a única solução. E durante essa aventura, Bilbo também
se arrepende muitas vezes, né? Ele olha para trás, muitas vezes ele olha para trás. E é como a gente também age, né? Muitas vezes, mesmo depois de Deus ter salvado, muitas vezes a gente, às vezes a gente atribui a sorte, mas é a providência que vai salvando a gente. E a gente acaba olhando para trás, aquela minha vida de antes, né? Então, é igualzinho o Bilbo. Bilbo, ele vai indo toda a aventura, crescendo, né? Mas ele sempre dá uma olhadinha, uma espiadinha para trás. E aí o Bilbo sai correndo e sem lenço, sem gorro, sem casaco, ele vai atrás dos anões. Aí Dwalin, né, que é um dos anões, empresta o gorro e um casaco, mas um anão, mesmo sendo baixinho, ali, em torno de 1,5 m, ele ainda é grande para um hobbit. O hobbit vai ter lá seus 80 centímetros, 90 centímetros ali, né, normalmente. Então, fica grande para ele. Ele se sente vestindo roupas realmente, né, literalmente, ele está vestindo roupas de outra pessoa. E é assim que a gente se sente no começo da nossa jornada também. Não se sente na nossa pele mesmo, né? Parece que a gente está na pele de outra pessoa, está fazendo coisas que nunca faria, né? As coisas realmente inesperadas. Então, dentro dessa viagem, no começo está tranquilo, né? Não tem nada, eles vão aproveitando realmente a viagem como se fosse um passeio, umas férias, né? Mas acaba que acaba vindo uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, né? E aí eles ficam ensopados até os ossos, né? Tem água até saindo pela orelha, né? De tanta água. E aí nisso daí, com a tempestade, uma das montarias que está, um dos burros, né, que está levando os mantimentos, escapa, foge e cai no rio. Aí eles perdem a comida e estão lá ensopados, com frio e começando a ficar com fome. Até que tarde da noite eles encontram um lugar que podem descansar. Aí eles veem uma fogueira, né? Nossa, uma fogueira nessa tempestade, então vamos ver o que tem lá. Às vezes pode pedir uma ajuda, alguma comida, alguma coisa assim. Aí eles mandam, claro, o Bilbo, né, que é o ladrão do grupo, né, foi contratado para ser um ladrão, né, um gatuno. Então, normalmente o ladrão é usado como batedor. O batedor é aquele cara que vai na frente, que é ligeiro, que é sutil, né, ele vai sem que os outros percebam que ele está lá, né, tipo um ninja, né, alguma coisa assim. Aí ele é mandado para essa missão, que ele tem que ir lá, ver o que tem lá e voltar e contar para os anões. É isso que ele tem que fazer. Ele vai, né, furtivamente. Os hobbits, eles são muito furtivos, né, é natural deles essa furtividade. Então ele vai caminhando ali sem que ninguém escute, né? Ainda mais que está chovendo, né? Então é mais difícil ainda escutar alguém numa tempestade. Aí ele chega e vê uma fogueira, né, uma grande fogueira com carneiros sendo assados. Imagine você vendo uma fogueira, está com frio, está com fome, vê uma fogueira grande com um carneiro sendo assado. Aí vê grandes pessoas, né? Aí ele vai revelando, o autor vai revelando que essas pessoas são, na verdade, essas 3 pessoas são trolls. Os trolls são pessoas grandes e meio selvagens e más, né? Então ele vai explicando de um jeito que a criança vai montando na cabeça dele o que é um troll, né? Do jeito que a criança consiga imaginar, né? Então não é muito muito violento, não é muito traumático para a criança, né? Então é tranquilo para elas essa parte. Aí ele percebe que são trolls, né? Que os trolls são maus. E aí ele pensa, agora os anões vão ver, eu vou trazer alguma coisa, vou levar alguma coisa para eles, né? Aí ele vai ter a brilhante ideia de bater a carteira de um dos trolls, né? Os trolls, eles têm uns trejeitos assim, como se fossem caipiras, né?
falando, são brutos, né? E essa personalidade é bem divertida, assim, dos Trolls, né? É interessante essas partes aí, que, principalmente no começo da história, que vai ter monstros e violência, mas o Tolkien coloca alguma coisa cômica para suavizar. É bem interessante isso daí. Aí ele vai lá furtivamente e consegue bater a carteira do Troll. O Troll se chama William, né? Até tem nome normal, assim, é engraçado. Aí ele bate a carteira, só que a carteira dos Trolls não é uma carteira normal, ela grita. A carteira grita, os Trolls descobrem e prendem o Bilbo e começam a se perguntar o que é aquilo ali, né? E aí os anões, né, acham estranho que é da demora do Bilbo e vão lá verificar. Só que os anões não são muito furtivos, né? Aí os Trolls percebem que os anões estão chegando, e a cada anão que vai aparecendo, eles pegam sacos e vão prendendo os anões, né? E os anões não têm muitas armas e tal, eles pegam galhos. Só aguardar um pouco o alarme passar, né? Bom, então, os anões eles não têm muitas armas, né? Eles pegam galhos para tentar salvar o Hobbit e tal. E aí você começa a perceber que os anões eles também não são muito aventureiros, não são muito proficientes no negócio de aventura. E aí acaba que os Trolls prendem todos os anões. Aí os Trolls começam a discutir, né? Como que eles vão preparar anões? Anões têm carne dura. Como é que você vai preparar a carne dura? Eles não tinham panela de pressão para cozinhar lá e amolecer a carne, né? Então, eles têm que fazer de algum jeito. Aí eles ficam naquela discussão e é divertido, eles discutindo, é divertido no sentido que eles estão discutindo uma coisa comum, só que é para cozinhar os anões e o Bilbo, né? Então, acaba sendo uma coisa divertida, uma piada, né? Que às vezes as crianças não pegam, mas a gente se diverte contando para as crianças, né? E isso é importante, né? A gente ter esse divertimento junto com eles, porque daí eles vão se interessar mais ainda por essa história. Aí eles ficam discutindo, aí fica uma vozinha que os Trolls não percebem, mas é uma outra pessoa que está falando e eles acham que são os próprios colegas que estão discutindo ali. E aí ficam nessa discussão cíclica, né, até o amanhecer. Quando amanhece, eles viram pedra. Eles viram pedra porque os Trolls são criaturas corrompidas, né, pelo mal, né, por Morgoth, né. Aí Morgoth é tipo o maior anjo de todos, né, no mundo do Tolkien, né, o maior anjo de todos que se corrompeu, né. Então, o Morgoth corrompeu ele, criou os Trolls ali, né, mas não que ele criou, né, o mal não cria nada, né, tanto no Tolkien quanto na realidade, né, o mal não cria as coisas, ele corrompe. Então, os Trolls são corrompidos e eles estão muito ligados à matéria da pedra, né? Aí eles não aguentam a luz do sol e se tornam estátuas. E aí os anões e Bilbo saem salvos dessa situação. E quem salva eles, quem é dono daquela vozinha que fica fazendo os Trolls discutirem, é Gandalf. Gandalf tinha se ausentado um tempo para resolver alguma outra coisa, né? Aí depois você descobrir que ele estava vendo o que tinha mais para frente lá para se precaver de qualquer perigo, né? Mas aí Gandalf salva eles e Bilbo acha uma chave no chão que eles vão descobrir que é do covil deles, né? Como eles não podem suportar o sol, o covil deles deve ser próximo. Então eles procuram o covil, acham um pequeno tesouro lá e espadas, né? 2 espadas, uma vai para Gandalf, outra para Thorin, que é o chefe dos anões, e acham também uma adaga, né? Uma adaga é uma faca, né, de combate, só que para o Bilbo, e daí o Bilbo acaba ficando com isso, né? Porque para ele aquilo é uma espada, ele é pequenininho, né? Aí eles estão com fome, com frio e vão continuando a viagem.
e chegam na última casa amiga, né? Porque eles estão indo pro leste, e ali a parte mais civilizada é o oeste. Então, indo pro leste, a última casa amiga é o último lugar civilizado que eles vão encontrar nessa jornada deles. Nessa última casa é a casa de Elrond. Elrond é um elfo, né? E os elfos são como humanos muito super-humanos, né? Que não morrem e são proficientes em muitas coisas, né? Eles são muito bons nas artes, né? Em geral. Eles são muito bons nas coisas que eles se propõem a fazer. E eles põem muito empenho nas coisas que eles vão fazer. Então, é como se fosse tipo os samurais, assim, sabe? Os samurais também, eles se empenham muito naquilo que eles fazem. Nessa última casa amiga, eles conseguem descansar e aproveitar lá, porque é um lugar agradável, né? Um lugar mágico, né? E lá eles também conseguem aconselhamentos. O Elrond fala que aquelas espadas que foram para o Thorin e para o Gandalf são a Orcrist e a Glamring. São espadas de uma cidade élfica antiga, chamada Gondolin, que caiu numa guerra. Então essas espadas foram feitas para matar gobelins, né, na verdade, o nome, gobelins. E então eles descobrem que essas espadas são muito poderosas. E o Bilbo se toca que a espada dele não tem nome, porque a espada dele não é nada demais, apesar de ser uma espada ser uma adaga, né, de muita qualidade. Então, eles estão lá na última casa amiga. E aí você percebe que a gente precisa desse descanso, né? A gente precisa saber quando descansar, se divertir. A virtude da eutrapelia, né? Ou eutrapelia, não sei direito qual que é a acentuação, né? Mas essa virtude é o saber se divertir para poder continuar avançando na jornada. Mas eles têm a tentação de se manter ali, né? De ficar ali pelo resto da vida, né? Com os elfos, comendo bem, descansando, se divertindo, né? Mas eles sabem que eles precisam continuar a jornada, da mesma forma que a gente precisa continuar a nossa. Então eles vão ter que atravessar as montanhas, uma cordilheira de montanhas muito altas, né? E dificílimas de passar. Tipo, imagine você ter que atravessar a cordilheira dos Andes, né? É uma coisa bem difícil. Então é isso que eles tinham que fazer. Aí eles vão pela trilha que o Gandalf conhece. É uma trilha que na última vez que ele passou lá não tinha inimigos, não tinha tanto problemas, né? Aí, só que eles encontram uma grande tempestade. Na verdade, não é uma grande tempestade, é uma guerra de tempestades. Imagine tempestades se degladiando no topo de uma montanha que você está passando. Uma montanha bem alta e difícil de passar. Aí, além disso, tinha gigantes de pedra brincando lá, jogando rocha, praticando o esporte deles ali, né? Fazendo as Olimpíadas deles lá. Então, tipo, tava dificílimo de passar ali. E aí eles procuram um abrigo. O mais novo deles lá o mais novo dos anões, né? Acha uma caverna. Aí eles olham a caverna, tá tudo bem, não tem nada na caverna. A caverna não é muito profunda, porque a caverna normalmente você tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe o que tem lá dentro, porque às vezes as cavernas têm alguma reentrância, alguma coisa assim, que pode ter algum bicho, pode ter algum monstro nessa caverna. Então, mas eles verificam a caverna, não tem nada, né? Aí eles dormem lá. Aí Bilbo vai ter a primeira contribuição verdadeira dele para o grupo, né?
O Bilbo sonha que o fundo da caverna está se abrindo e que está saindo monstros de lá. Aí ele acorda e realmente está acontecendo aquilo. Aí ele berra, né, dá um berro de aviso. Aí nisso Gandalf consegue acordar e sai um clarão, né, Gandalf faz aparecer um clarão e os gobelins que iam pegar Gandalf caem chamuscados, caem mortos no chão, todos queimados. Mas só que os anões e o hobbit são levados. Os gobelins são elfos que foram corrompidos por Morgoth, né? Então eles são como se fosse o contrário dos elfos. Os gobelins são como criaturas que usam a capacidade toda deles para maldade. Então eles gostam de armas, máquinas de tortura, armas a Juliana está falando tipo um orc, para quem conhece como orc, é igual a um orc, né? O gobelin ou o orc. Aí eles gostam de armas para matar muita gente, né? E eles estão levando os anões e o hobbit para dentro do covil deles. Aí eles encontram com o rei Gobelin, né? O rei Gobelin tenta saber o que eles estão fazendo ali. Eles não falam. Aí Gandalf, que tinha ficado para trás, consegue salvar eles. E aí Thorin e Gandalf vão abrindo caminho com Glamring e a Orcrist matando todos os gobelins, né? Que estão no caminho e fugindo do resto, né? Porque tem muitos, não tem como enfrentar eles. São muitos monstros, né? Muitos gobelins atrás da trupe, né? Aí nisso o Hobbit está sendo carregado e o anão que está carregando ele acaba derrubando ele, né? Pela bagunça ali, né? Pelos gobelins que estão atrás, correndo atrás. E aí o Hobbit cai, né? Ele não percebe aonde que ele está caindo e fica desacordado e se perde, né, da companhia. O resto do pessoal segue em frente e não percebem a ausência do Hobbit. Acontece que o Bilbo acorda sozinho no escuro, né? É a primeira vez que ele tem que enfrentar um grande desafio sozinho. Antes, por exemplo, nos Trolls ele estava com os anões, né? Os anões foram ajudar ele. Agora ele está sozinho no escuro. Imagine você sozinho no escuro, né? Dentro de um lugar cavernoso ali que você não conhece, a quilômetros de distância da superfície, né? Preso debaixo da terra. É realmente uma coisa bem assustadora. E ele vai tateando nesse lugar, né? E aí ele encontra um objeto metálico no chão e coloca dentro do bolso dele e continua a procurar uma saída. Ele chega num lago subterrâneo e aí nesse lago ele conhece Gollum. Os dois se apresentam ali, eles conversam um pouco e aí o Gollum decide que quer experimentar carne de bolseiro. O Gollum vai atacar o Bilbo, aí o Bilbo saca a espada dele, e daí o Gollum percebe que é perigoso e ele fica pianinho, né? Aí o Gollum propõe um jogo de adivinhas com o Bilbo. E o prêmio do Bilbo, se ele ganhar, é que o Gollum vai mostrar a saída para ele. E se o Bilbo perder, ele vira a comida do Gollum. Nessa situação, nas situações que a gente se depara com muita tensão, né, com perigo e tal, a gente acaba sendo mais nós mesmos, né? E nesse jogo de adivinhas, as próprias adivinhas, né, mostram um pouco, né, do quem que é o Bilbo e quem que é o Gollum, né? Então vamos ver aqui as adivinhas aqui. Por exemplo, um exemplo das adivinhas aqui. O Gollum começa o jogo, né, falando: o que tem raiz
mas ninguém vê. Sobe a não mais poder. Vence a árvore mais alta, mas crescer lhe falta. Né? Aí o Bilbo percebe que ele está falando de montanhas, né? Montanhas, aí é a vez do Bilbo. Né? Então você percebe que o Gollum começa falando já de cara da onde eles estão, né? Daquilo que ele mais conhece, que é a montanha. Daí o Bilbo vai falar: 30 pôneis brancos num morro vermelho, primeiro mordiscam, depois eles ciscam, depois param sem relho. Ele fala isso daí porque ele está com fome. E a resposta é dentes, né? Claro que o Gollum consegue responder bem isso daí, porque comida é uma das coisas que o Gollum mais pensa, né? Ele pensa em comer peixe, pensa em comer gobelins, né? Às vezes ele caça os gobelins e come. E aí eles vão nesse jogo, né? Aí o Gandalf não, desculpe. O Gollum fala uma adivinha de vento, sobre o vento. O Bilbo retruca falando de uma de sol nas margaridas. Aí o Gollum fala do escuro. O Bilbo fala de um ovo, né? E até que o Bilbo fica sem saber o que falar. Né? Não tem mais nenhuma adivinha. E no nervosismo ele coloca a mão no bolso. E daí, colocando a mão no bolso, ele sente o metal frio, né, no bolso. Aí ele se pergunta, né, em voz alta, conversando com ele mesmo: o que eu tenho no bolso? Nisso o Gollum escuta e acha que é a adivinha que o Bilbo está fazendo. Né? E o Gollum acha aquilo que não vale aquilo. Pô, você está fazendo uma pergunta que não tem nenhuma pista da resposta. Né? O que eu tenho no bolso? Não dá para saber. Aí ele fala que é injusto e daí pede, né, 3 chances, mas o Gollum não consegue adivinhar e o Bilbo vence o embate. Né? Aí, só que o Gollum não cumpre o acordado, não leva ele e, em vez disso, ataca o Gollum. O Gollum primeiro tenta achar um objeto de metal dele, e aí só que não acha. Aí ele corre atrás do Bilbo para ver se o Bilbo está com o pertence dele, e o Bilbo fugindo, cai e está à mercê do Gollum. Aí no que ele cai, a mão dele entra no bolso e o anel entra no dedo dele. Quer dizer, o dedo dele entra no anel. O objeto de metal é o anel. Aí o Gollum passa pelo Bilbo e não vê ele. E o Bilbo percebe que ele está invisível, né? Que aquele anel é um anel mágico de invisibilidade. E o Gollum acha que o Bilbo fugiu, né, para a saída. Então o Gollum vai para a saída e o Bilbo aproveita a oportunidade para seguir o Gollum. Aí o Gollum para bem na saída. Nessa hora o Bilbo está invisível, com a espada na cintura, né? Ele chega a pegar na espada, pensando em matar o Gollum, né? Claro, né? O Gollum estava tentando comer ele, e ele estava com toda a vantagem, estava invisível, o Gollum desarmado. Ele podia matar facilmente o Gollum, mas nessa hora ele teve compaixão. Ele pensou, deve ter pensado, né? Nossa, essa criatura está aqui há muito tempo, sozinho, né? Como que é essa situação miserável, né, dele? Ele sentiu compaixão. E nessa hora ele deu um salto. Não foi qualquer salto, mas foi um salto no escuro, passando por Gollum, né? O Gollum percebe que o Bilbo passou por ele e grita, né? Bilbo, ladrão. A primeira vez que ele é chamado por ladrão, além de Gandalf, né? Realmente por ser um ladrão. Mas ele consegue fugir. Quando ele acha a saída do lugar ali,
ele vê que tem goblins ali guardando e vê a luz do sol lá fora. Então ele consegue se espremer por entre a fresta da porta que tem e foge, deixando os botões da roupa para trás, que foram perdidos ali na porta. Quando ele coloca o pé para fora daquele lugar horrível, ele olha para trás, mas esse olhar para trás é um olhar procurando os amigos, né? Ele pensa, os anões devem estar lá ainda, Gandalf deve estar lá ainda, e ele pensa em voltar, né? Agora que ele possui o anel, ele tem uma capacidade maior, ele pode conseguir salvar os amigos dele, mas ele escuta vozes, e daí descobre que os anões e Gandalf estão lá fora também. Aí ele chega lá, descobre que os anões não estão querendo voltar para buscar o Hobbit, mas Gandalf quer voltar para buscar o Hobbit. E aí ele faz uma surpresa para todo mundo, para parecer mais habilidoso do que é, e aparece no meio de todo mundo como um passe de mágica, né? Que é na verdade mágica. Aí eles têm que fugir daquele, daí todo mundo parabeniza ele, né, e tal, e querem escutar a história dele. Então, mas de qualquer forma eles têm que fugir dali, porque eles estão perto da saída do covil dos gobelins. Os gobelins não estão indo atrás deles porque está de dia, e os gobelins, como os trolls, eles não gostam da luz do sol. Então eles têm o tempo do dia para poder se afastar dali. Então eles saem correndo e chegam até uma clareira. Quando eles estão nessa clareira, eles escutam uivos, né? Está anoitecendo, escutam uivos, são uivos de wargs. Wargs são lobos gigantes falantes, para resumir bem. E aí os wargs percebem que eles estão lá, vão atrás deles, eles sobem nas árvores. Aí o Gandalf começa a pegar pinhas, né, acender fogos coloridos e jogar nos wargs. Esse fogo começa a pegar nos wargs, os wargs começam a correr de um lado para o outro, o fogo começa a se espalhar entre os wargs, né? Que na hora que um warg encosta no outro, lá o fogo passa para o outro. E aí os goblins chegam ali. Eles tiveram o azar de ficar justamente na clareira em que os wargs e os goblins iam fazer uma reunião para se preparar para atacar os homens daquela região. Então, eles estão lá, os goblins chegam ali e começam a dar risada. Eles acham aquilo muito engraçado, porque é a oportunidade deles torturarem e matarem quem matou o rei Goblin lá. Então, eles pegam, juntam galhos e mato ali em volta das árvores em que cada um está e começam a atear fogo, usam aquele fogo para atear. E aí eles cantam música ali nessa hora, né, para aproveitar aquele momento, né, aproveitar o sadismo, né. E no alto das montanhas as águias veem essa situação lá, e aí eles salvam os nossos heróis, né? Depois de salvar os heróis, eles passam a noite no ninho das águias, são alimentados com carne de caça, e aí as águias levam eles até um pouco mais à frente, numa pedra que é tipo um platô, uma pedra chata assim grande. As águias não levam mais para frente porque elas têm receio de serem atacadas pelos homens, serem atacadas por outras criaturas, né? Então, que os homens podem atirar flechas nelas. Então elas vão até ali porque acham que até ali está seguro. Gandalf avisa que eles estão perto da casa de Beorn. Beorn é um troca-pele. Aí o Bilbo já fala, troca-pele, deve ser um peleiro, alguma coisa assim. Daí o Gandalf avisa para ele, não fale esse tipo de coisa perto do Beorn, né? Que o Beorn ele não mata animais, né? E odeia quem mate animais. Aí ele, para tratar assim, para ir para a casa do Beorn, tem que fazer todo um esquema, porque o Beorn não é uma pessoa fácil de lidar. E ele não gosta de receber muitas visitas. Então, acaba que o Gandalf bola um esquema deles chegarem aos poucos
Mas não é só isso. O Gandalf vai contando a história que aconteceu com eles, deles terem matado o rei Gobelin, deles terem voado com as águias, né? Ele vai contando essa interessante história para o Bjorn, e à medida que ele vai contando, os anões vão chegando. Daí os anões vão interrompendo a história. E o Bjorn quer saber da história, mas e daí ele não liga muito para os anões chegando e tal, para continuar a história. Então assim o Bjorn vai recebendo os anões na casa dele sem se enfurecer. E aí você já percebe que Tolkien sabe o efeito que uma história tem. Ele sabe contar a história. É muito magnífico assim você ver como que as histórias podem ser usadas para você introduzir assuntos que muitas vezes são inóspitos para nós, mas que são depois muito bons que a gente adquira esse conhecimento. Então, ali eles ficam sabendo dos perigos da Floresta Sombria, que é a próxima parte que eles têm que passar. Bjorn leva eles até a trilha que eles têm que passar, e aí ele avisa: vocês não podem sair da trilha, não saiam da trilha. Se sair da trilha, vocês vão estar perdidos. Né? Nos contos de fadas a gente vê muito isso, né? Aquelas regras que o protagonista tem que seguir, né? Que o herói tem que seguir, porque se ele sair daquela regra, algo de muito ruim vai acontecer. Então eles vão no caminho, a comida acaba, né? Mesmo eles estando carregando bastante comida, a comida acaba. E eles começam a ficar com sede, porque eles também não podem tomar água daquele lugar, porque a água daquele lugar é mágica e vai fazer mal para eles, vai dar muito sono para eles. Então eles vão passando essas dificuldades, aí eles têm que passar o rio, um rio, e nesse rio que eles vão passar acontece um acidente e um dos anões cai na água, né? E acaba dormindo. O que acontece? É justamente o anão mais gordo de todos, o maior anão que está ali, que acaba caindo no sono. Então o resto da turma tem que carregar ele. Além de estar com pouca comida, sem água, eles têm que carregar o maior dos anões. Eles vão até que não aguentam mais. Aí eles tiveram a ideia: não, vão fazer o Bilbo subir a árvore, já que ele é o menor de todos, né, é o mais levinho, ele vai conseguir subir até o topo da árvore para ver quão longe a gente está do fim da floresta. Então o Bilbo sobe. Aí ele, na hora que ele coloca a cabeça para fora, ele sente aquela brisa no rosto, o sol brilhando, né, nos seus olhos, e aquele alívio, né, de sair daquela escuridão. A Floresta Sombria é sombria justamente porque é uma floresta muito fechada, né, é tipo a Amazônia, assim, né. Só que ela é pior ainda porque ela está corrompida. Ela foi corrompida pelo bruxo rei, né, rei bruxo, que na verdade é Sauron, mas nessa altura da história ninguém sabe que é Sauron. Todo mundo acha que Sauron está morto. Sauron é o inimigo lá do Senhor dos Anéis, né? Que vão enfrentar lá no Senhor dos Anéis. Aqui o Witch King, né? O Rei Bruxo, corrompeu a floresta e está cheio de aranhas ali. Aí o alívio de Bilbo dura pouco. Ele olha para todos os lados e só vê um mar verde, né? Muitas e muitas árvores. É isso que ele vê. E ele não percebe, nessa situação, depois de passar por tantas dificuldades, ele não percebe que, para o lado onde eles estão indo, as árvores começam a diminuir de tamanho. E isso quer dizer que a floresta está acabando, né, para aquele lado. Então, eles estão realmente se aproximando do fim da floresta, mas o Bilbo não percebe isso. Ele desce e a única coisa que fala é: estamos num mar de árvores, um mar verde, e não tem fim. Aí eles, anoitece, eles percebem que tem uma fogueira em um lugar mais para fora da trilha e pessoas cantando. E daí eles ficam naquela: vamos lá, não vamos, a gente tem que sair da trilha para ir lá pedir ajuda. Tal. Eles decidem ir, eles saem do caminho. No que eles saem do caminho e vão falar com essas pessoas ali que estão na fogueira. Quando eles chegam perto da fogueira, tudo apaga, eles ficam mais perdidos do que cego em tiroteio. Mais perdido do que simplesmente se a luz apagasse. Eles caem tipo num encanto, assim, né?
não conseguem achar uns aos outros, fica difícil ali, fica uma situação bem complicada. E eles vão várias vezes, né? Então, por 3 vezes eles fazem isso, eles vão atrás dessa fogueira com essas pessoas cantando e não conseguem realmente falar com essas pessoas. Na última vez que acontece, eles acabam logo depois sendo atacados por aranhas. E as aranhas prendem todos os anões e só Bilbo escapa, porque estava invisível, né? Aí Bilbo tem que tomar uma decisão muito importante. E aí mostra o amadurecimento dele dessa jornada. Ele tem que atrair a atenção das aranhas, né? Mesmo estando invisível, é muito perigoso porque são muitas aranhas. E as aranhas são gigantes, muito perigosas. Então ele tem que atrair a atenção das aranhas para salvar os amigos dele. E ele vai atraindo, jogando pedra, ele é um ótimo arremessador de pedra. E ele vai matando várias aranhas, né, com pedras e com a adaga. Aí ele nomeia a adaga dele, né, a espadinha dele, de ferrão. Por quê? Porque ele está enfrentando aranhas, ele é pequeno, ele é como uma mosca que pica os seus inimigos. Então ele vai nessa situação e consegue salvar os anões. Mas mesmo salvando os anões, eles estão perdidos naquela floresta sombria, sem comida e sem água. Aí eles acabam se rendendo àquelas pessoas que estavam por ali. Essas pessoas, na verdade, são elfos, os elfos da Floresta das Trevas, né? Então eles acabam se rendendo ali. Mas o Bilbo, ele está invisível, ele vai seguindo os anões sendo levados pelos elfos. Daí dentro do reino dos elfos, né, o rei dos elfos tenta descobrir o que eles estão tentando, o que eles querem fazer, né? Eles não falam. Aí lá ele realmente vira um ladrão, porque ele tem que ficar roubando a comida da mesa dos elfos e ele não encontra lugar para descansar direito, né? Ele vai descansando um pouquinho aqui, um pouquinho lá e vai vivendo sorrateiramente, vai conhecendo o lugar, né? E ele tem que usar toda aquela capacidade dele de planejamento e também um tanto de sorte para conseguir sair dali. Eles conseguem sair dentro de barris, né, os anões dentro de barris, com os barris que eram usados para guardar mantimentos. Aí, para renovar esses mantimentos, eles mandavam esses barris, aí enchiam os barris com os mantimentos e traziam de volta para o reino dos elfos ali. Então, dentro desses barris, os anões vão. E Bilbo tem que ir por fora, porque ele teve que fechar todos os anões dentro dos barris. Então, ele vai por fora, né, se segurando mal e mal nos barris lá, e aí eles conseguem fugir de lá. Chegam até a cidade do lago, né, um lago ao sul da Montanha Solitária. Nesse caminho, o Bilbo vê a Montanha Solitária, né, e aí ele pensa, lá está o dragão. E, assim, interessante, nessa história toda, eles não planejaram como que eles iam enfrentar o dragão. Né? A maior dificuldade é o dragão e eles não pensaram direito a respeito desse dragão. Apesar que, como eles contrataram um ladrão, a ideia deles é ir lá e roubar os tesouros. Né? Eu imagino que Thorin deve ter pensado assim, eu quero mesmo uma joia, né? Uma joia que tem lá, que é a joia do meu pai, a joia do meu avô, né? É a Arkenstone, a pedra Arken. É uma pedra multifacetada, tem várias facetas, né? E ela reflete a luz de uma forma lindíssima, né? Dependendo da luz, ela reflete de uma forma ou de outra, aparecendo água, fogo. É uma coisa mágica, né? Então é essa pedra, também chamada de o coração da montanha, que Thorin quer recuperar. Eu imagino que eles contrataram o ladrão para pegar essa pedra, né? Apesar de, em muitos lugares que eu li, não falar dessa opção, mas é muito plausível você contratar um ladrão, você não consegue enfrentar o dragão, então entro sorrateiramente e pego aquilo que eu quero, né? Então, aí eles continuam essa viagem, os anões dentro dos barris,
E aí, aos trancos e barrancos, chegam na cidade do lago, na cidade no lago ao sul da Montanha Solitária. E aí lá eles cantam canções antigas que falam dos tesouros que virão vir da Montanha Solitária, descendo pelo rio. Tem um rio que sai, que nasce na Montanha Solitária, dentro dela, e desce até essa lagoa. Então, essa canção diz que os tesouros vão descer pelo rio ali, né? E na hora que eles veem que aqueles anões são os anões da Montanha Solitária, eles falam: nossa, chegou o pessoal das lendas, né? Que vão trazer riquezas para a nossa cidade, porque a cidade ali, eles vivem, meio que sobrevivem, né, ali. Porque a grande glória que tinha no passado foi-se na hora que o dragão se tornou vizinho ali do lago. Aí eles vão cantando essas músicas e puxando o saco dos anões ali e do Bilbo e tal. E você percebe que essa música, ela tá na voz passiva. A voz passiva ali você recebe a ação, né? Você não faz nada. Então eles estão lá escutando essas músicas. Você percebe que as pessoas da cidade do lago não querem fazer muita coisa, eles querem receber mesmo. Parece uma coisa assim meio irreal, né? Porque a gente sabe que não tem esse negócio de você conseguir as coisas sem esforço, né? As coisas que realmente importam a gente não consegue sem esforço, né? Coisa que a gente já tem visto dentro dessa jornada que a gente tá vivendo aqui, né? Então, é claro, né? Sem a cruz não existe salvação. Então a gente precisa aceitar a nossa cruz. E o pessoal da cidade do lago não está pensando em cruz, só está pensando na misericórdia lá do rei da Montanha Solitária, que vai trazer rios de dinheiro, né? Vai descer o ouro através do rio, né? Aí eles, depois de se descansarem, a trupe vai para a Montanha Solitária. Eu esqueci de falar, desde que eles entraram na Floresta Sombria, Gandalf está ausente, né? Gandalf tinha saído antes de ir para a Floresta Sombria, né? Então, toda essa parte aí, o Gandalf não está. Aí eles estão se aproximando, eles vão para a Montanha Solitária. Ao se aproximar da Montanha Solitária, eles veem uma área toda devastada em volta. Eles chamam a Desolação do Dragão, ali, Desolação de Smaug. O Smaug é o nome do dragão. É uma terra árida e toda queimada, né? Então eles começam a se tocar, né? Principalmente os anões. O Bilbo já tinha se tocado antes. Ele já estava pensando em como que ele ia ter que enfrentar o dragão, como que ele ia ter que encarar aquele dragão. Já os anões não, os anões eles estavam naquele sonho dos tesouros e o dragão é detalhe, né? Mas não, eles daí começam a se tocar que lá tem um dragão. Aí no mapa que eles têm da Montanha Solitária, diz que eles têm que ficar ao lado, né, do lado da montanha, esperando do lado de uma pedra cinzenta o tordo bater, né? No último dia, na última luz do dia de Durin. Durin seria como o pai dos anões, o primeiro anão lá, seria como o Adão nosso Adão, seria o Durin para os anões, né? Então, no dia de Durin. O dia de Durin é o último dia do ano, né? Aí ele tem que esperar lá. Mas os anões são impacientes. Eles ficam procurando e Bilbo espera ali até o último momento, né? Enquanto os anões já perderam as esperanças, o Bilbo fica lá esperando. Aí ele vê que no final do dia lá, quando o sol já não dava para ver mais, o tordo começa a bater num caracol ali, e aí as nuvens se abrem
e um filete de sol bate na pedra do lado da montanha. E ali aparece a fechadura da passagem secreta. Aí eles pegam a chave que eles têm, abrem a passagem. E aí eles vão entrar, realmente entrar dentro da montanha solitária. Eles não poderiam entrar pela porta principal, porque senão, claro, o Smaug ia perceber, o dragão ia perceber que eles estavam entrando e não seria muito seguro, né? Apesar da passagem secreta também não ser muito segura, mas é mais seguro do que entrar pela porta da frente. Nessa hora, né, o Bilbo tem que... nessa hora, os anões mandam o Bilbo fazer o trabalho, que era para isso que ele foi contratado. Aí o Thorin faz um discurso, né, tal, aquela coisa do político, né, tal, para mandar o Bilbo. Aí o Bilbo desce, né, e até essa parte eu vou ler porque é bem legal assim colocar as palavras de Tolkien nessa situação, porque é uma parte muito interessante. O Bilbo tem que juntar toda a coragem dele, e aí para enfrentar esses perigos ele tem que juntar a parte bolseiro dele e a parte Tuque, né, para poder vencer toda essa dificuldade desse momento decisivo. Então ele está descendo pela passagem secreta. Conforme avançava, o brilho crescia e crescia, até que não havia mais dúvida a respeito. Era uma luz vermelha, que ia ficando cada vez mais vermelha. Além disso, agora estava ficando indubitavelmente quente no túnel. Nuvenzinhas de vapor flutuavam em volta dele e Bilbo começou a suar. Um som também começou a ecoar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar. Um barulho de uma panela grande fervendo no fogo, misturado com um tremor, como de um gato gigante ronronando. O som foi crescendo, até se tornar o barulho inconfundível vindo da garganta de algum vasto animal roncando em seu sono lá embaixo, em meio ao brilho vermelho diante dele. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Seguir em frente depois disso foi a coisa mais corajosa que ele já fez. As coisas tremendas que aconteceram depois não foram nada se comparado a isso. Nesse momento, ele está enfrentando uma grande batalha. É uma batalha dentro dele, uma batalha na alma dele, né? E nesse momento você percebe que é onde acontece as maiores batalhas, é onde acontecem as maiores batalhas. Quando o apóstolo Paulo falava lá, venci o bom combate, esse bom combate não era os combates externos que aconteciam, de sair e fazer as coisas e tal. Não, era o combate interno. É onde acontece a batalha que importa. É onde você deve travar o bom combate. E é nessa hora que Bilbo tem que vencer essa batalha, né? Essa foi a coisa mais corajosa que ele já fez. Então, antes de continuar, eu queria agradecer a presença de alguns colégios católicos, né, que estão participando do evento, né, o Colégio São José da Imaculada Conceição, de Poços de Caldas, Minas Gerais, Colégio Mater Puríssima, São José dos Campos, São Paulo, Colégio Regina Angelorum de Campinas, né, Colégio Regina Celli de Jaú, Colégio Everest e Colégio Magnificat de Divinópolis, Minas Gerais, né? Então, agradecer a presença dessas pessoas e de todo mundo que está participando aí dessa aula, né? Então, voltando aí à história dessa parte importante que Bilbo está enfrentando, essa batalha interna. Depois disso, Bilbo entrou no covil de Smaug, o dragão, e vê aquela grande criatura, aquela serpente gigante com asas e garras enormes, né, dormindo. Ele dá uma olhada no Smaug, né,
e aproveita e rouba uma taça, né? Tipo, tá fazendo a mesma coisa que ele fez com os Trolls, né? Só que dessa vez ele consegue, né? Ele tá usando o anel, tá invisível, então tá bem mais fácil agora. E o dragão tá dormindo, né? Não são 3 Trolls acordados à beira de uma fogueira. Mas ele rouba uma taça. E daí o Smaug dá uma mexida assim que aquilo perturba o sono dele, né? Que os dragões, né, eles são assim, eles mesmo eles não usando os tesouros para alguma coisa, né? Eles não usam os tesouros que eles adquirem, mas eles conhecem cada moedinha que tem ali no tesouro deles. Então Bilbo leva essa taça para os anões, né? E aí conta lá, conta a vantagem, né? O que fez e tal. Os anões aplaudem ele e tal. E aí eles escutam um grande barulho lá embaixo. É a fúria de Smaug, né? Porque o Smaug acordou, percebeu que estava faltando alguma coisa. E aí ele faz aquele barulho e tal. Ele sai, come ele sai do covil dele, come as montarias da companhia ali, né, dos anões do Bilbo, e volta pro covil, né? Aí os anões e Bilbo decidem que eles têm que voltar lá embaixo. Então os anões vão ficar esperando ali fora, do lado da montanha, né, na entrada da passagem secreta, enquanto Bilbo vai lá embaixo olhar de novo o dragão, né? Então Bilbo, vai você que esse é o teu trabalho, né? Aí o Bilbo vai, né? É a segunda vez que ele vai encarar o dragão. Aí eles pensam, vamos ir meio-dia, né? O Bilbo vai meio-dia, porque daí é quando o dragão pode estar cochilando, né? Dedo engano, né? Chega lá, o dragão está acordado. Aí eles têm uma conversa, né? Uma conversa muito inteligente, né? É sagaz o debate que eles têm ali, é bem interessante. E aí o Bilbo usa o lado bolseiro dele, né? Social, né? Dele, e vai elogiando Smaug. Smaug, como é um dragão, né? Mesmo não acreditando nas palavras de Bilbo, ele se envaidece, né? Ele fica cheio de si, né? E aí nisso o Bilbo aproveita e em elogio faz o dragão se mostrar. E aí Bilbo percebe que ele tem um ponto fraco, né? A parte do dorso do dragão normalmente é mais mole, né? Só que o Smaug ele ficava grudado ali, ficava sempre no tesouro, e aquele tesouro ia grudando, ele derretendo e grudando assim, formando uma armadura, como uma armadura no dorso. Então ele é impenetrável, mas tinha uma falha no lado esquerdo do peito. Aí Bilbo percebe e pensa, a gente tem que sair logo daqui, né? Porque senão esse dragão vai querer me pegar. Aí o Bilbo vai falando com ele e também o Bilbo começa a se achar também. Aí começa o perigo, né? Quando a gente começa a se achar, quer dizer que a gente já vai levar um tombo. E é isso que acontece, o dragão ataca o Bilbo e o Bilbo por pouco foge, consegue sair vivo da situação. Chamuscado, perdeu parte do cabelo atrás, aqui assim, né? E provavelmente o bumbum dele também deve ter chamuscado, né? Então ele levou uma bela de uma lição. Voltou lá, contou para os anões lá do lado de fora, do lado da montanha, a respeito do ponto fraco do Smaug. E nisso tá lá o tordo, aquele tordo lá que estava batendo na pedra cinzenta lá, para que eles entrassem na passagem secreta, estava lá escutando, né? Na verdade aquele tordo é um tordo mágico, né? Não um tordo comum, ele é um tordo que fala. Quem entende a língua desse tordo são a família do rei do vale. E aí o tordo, depois de escutar essa conversa, vai embora. Acontece que Smaug ficou muito furioso, né? O Bilbo atiçou a fúria mais ainda do Smaug. E o Smaug sai para destruir tudo. Bilbo, antes disso, ele tem um pressentimento, né? Uma coisa ruim.
Ele fala, vamos entrar dentro da passagem secreta, todo mundo, e fechar essa porta. Só que na hora que eles fechassem a porta, eles não iam conseguir sair mais, porque é uma porta de passagem mágica que só pode ser aberto no dia de Durin, lá quando o Tordo bater na pedra e tal. Então, eles não poderiam ficar ali com a porta fechada e do outro lado o covil do dragão. Mas tanto Bilbo insistiu que eles fizeram isso. Eles ficaram lá na passagem secreta presa. E no momento que eles fecharam, eles começaram a escutar um grande barulho lá fora, né? Smaug, em sua fúria, devastou aquele lado da montanha, destruiu aquele lado. Parte da passagem ruiu, eles tiveram que fugir mais para o fundo, e por pouco eles não morrem. Então Bilbo acabou salvando todo mundo ali. E aí eles ficam no túnel e tudo fica silencioso, né? E eles não têm coragem de dar um pio ali, não têm coragem de se mover direito. E passam dias lá naquele silêncio, até que eles resolvem, não, então vamos ver o que está acontecendo lá no covil, ver se o Smaug está lá, se está espreitando, não aguento mais ficar nesse túnel aqui, nessa passagem, a gente tem que fazer alguma coisa, melhor morrer tentando fugir do que ficar ali. E é claro o Bilbo que vai, né? O Bilbo vai, desce lá o resto da passagem, chega lá e vai investigando lá e não encontra o dragão. Tá tudo escuro, não tem nem a iluminação que o dragão proporcionava, né? Tá tudo escuro e ele vai olhando lá, até com uma tocha, né? Até que ele consegue ver um brilho peculiar, um brilho que chama a atenção dele. Ele olha, a Arkenstone, a pedra Arken. Ele fica maravilhado com aquilo. E alguma coisa dentro dele começa a cobiçar aquilo. Isso eles chamam que é a doença do dragão. A pessoa começa a ficar gananciosa por aquele tesouro, né? E a Arkenstone, que é a pedra mais bonita do mundo ali, estava na mão dele. Como que ele não ia querer aquilo? E antes disso, quando os anões estavam felizes, o Thorin, tão feliz, ele falou assim, Bilbo, cara, você é o cara, então você vai poder escolher por primeiro a tua parte do tesouro. Eles iam dividir o tesouro em 14 partes. E daí, nessa hora, ele pensou, essa vai ser a minha parte. E colocou no bolso a Arkenstone, por ganância. E aí ele fala com os anões vão para dentro do covil, e todos ficam felizes, maravilhados com o tesouro e tal. Aí o Thorin, de tão feliz, achou uma cota de malha de mitril, né? Mitril é um metal muito resistente, mais resistente que titânio, assim, e leve, mais leve que o alumínio. Então imagine uma cota de malha, uma camisa feita desse material, impenetrável, maleável e leve. Tinha sido feito por um príncipe elfo, uma criança, né, um príncipe pequeno elfo, e aí cabia direitinho no Bilbo. E o Thorin deu esse presente para o Bilbo. Ele vestiu, né, ficou assim cheio de si, nossa, que bonito que eu tô, que magnífico eu tô, parece que eu tenho um colete de diamantes. E foi justamente esse elogio que Bilbo tinha usado para o dragão. Então o dragão tinha se levantado e ficado lisonjeado com aquilo ali e mostrou o ponto fraco dele. E nessa hora se toca. Isso aqui não é a casa dos anões. Isso aqui não é a minha casa. Isso aqui é a casa do Smaug. Esse aqui é o covil do dragão. O que a gente está fazendo aqui? Aí ele alerta os anões se dão conta também e eles fogem. E se escondem próximo da Montanha Solitária. No que eles se escondem, eles saem e tal, o Tordo mágico lá encontra com eles, consegue encontrar eles e vai falar com eles. Aí não consegue, aí eles chamam um corvo, o Tordo sai e chama um corvo mágico também. O corvo, esse tipo de corvo, da raça desse corvo, consegue falar com os reis dos anões, né, com a família do rei dos anões. Então, da mesma forma que o Tordo consegue falar com os reis do vale, né, que fica na entrada da Montanha Solitária, esse corvo mágico consegue falar com o rei dos anões.
Aí o Corvo consegue falar com Thorin, né? Aí descobrem o que aconteceu com o Smaug. O Smaug, na hora que saiu do covil, devastou um lado inteiro da montanha. Ele estava furioso e ele queria extravasar. Aí ele lembrou da conversa que ele teve com o bolseiro. Na conversa que ele teve com o bolseiro teve um deslize. Na verdade, não tinha como não ter deslize com o dragão, né? Não tem como você conversar com o dragão impunemente e sair livre, né? O Bilbo falou que era um cavalgador de barris, porque o Bilbo queria evitar de falar o nome dele para o dragão. Então ele foi dando apelidos para ele mesmo, de acordo com o que ele foi vivendo nessa aventura. Então um dos apelidos que ele se deu foi cavalgador de barris. Daí o Smaug, que não é bobo nem nada, já se tocou. Barril é o pessoal da Cidade do Lago. Eles têm alguma coisa a ver com esse pessoal da Cidade do Lago. Eu vou extravasar minha fúria lá. Então ele voou até a Cidade do Lago e começou a espalhar suas chamas lá, destruindo a cidade. O povo fugindo, o povo desesperado, pensando que o mundo tinha acabado. Realmente para eles o mundo estava acabando. Só que Bard, né, que é um personagem assim que aparece antes na história, na hora que os anões chegam, ele é a voz algorenta, assim, ele sempre é pessimista e tal. Mas na verdade ele estava sendo realista. Ele, diferente das outras pessoas, não estava vivendo aquele sonho de tesouros caindo do céu, na verdade, descendo do rio, né? Ele não estava vivendo isso. Ele sabia da realidade que tinha o dragão, né? O pai dele morreu por causa desse dragão. Então, Bard se mantém fiel às pessoas da cidade. E aí ele vai defender. Enquanto os outros fogem, ele fica para defender essas pessoas, né? Ele é um arqueiro, um habilidoso arqueiro, e começa a tirar suas flechas. E nada funciona, nada funciona. Quando ele pega a última flecha, uma flecha negra, é a última flecha que ele sempre guardava para tirar. E ele sempre conseguiu recuperar essa flecha. Ele pega essa última flecha, estica a corda, vai atirar no dragão, aí chega um tordo e fala com ele. O ponto em que você tem que atirar é do lado esquerdo do peito do dragão. E aí o Bard olha e vê, nossa, realmente ali tem uma parte desprotegida. Se não fosse o tordo falar, ele não teria descoberto, porque com desespero ali do dragão atacando, ninguém vai parar para ficar olhando, ali tem um ponto fraco, ali não tem. Ninguém iria fazer isso. Então, Bard consegue descobrir e aí ele atira. Essa flecha não é uma flecha normal. Essa flecha foi uma flecha forjada dentro do forno, dentro da Montanha Solitária. Foi uma flecha especial forjada por anões. E essa flecha entra do lado esquerdo do peito de Smaug. Entra a ponta de flecha, haste, entra a pena, entra tudo. E aí Smaug cai, porque aquela flecha entra no coração dele, ele cai no lago. E uma névoa, vapor, né, sobe e cobre tudo, né, apagando o fogo de Smaug. E Smaug não vence o lago, né. Esse lago também é chamado de Lago Profundo, né. Eles tinham feito a cidade justamente no lago por conta disso, para se proteger do dragão. Não tinha sido muito eficiente, mas Bard conseguiu derrotar o dragão com a ajuda do tordo, que na verdade é a ajuda do Bilbo, que o tordo escutou o que o Bilbo falou. Aí o povo se vê naquela situação, sem casa, tudo destruído, muitas pessoas morrem, né? E aí começam a culpar os anões. Daí eles se tocam, né? Nossa, agora o dragão morreu. Tem um grande tesouro lá, vamos lá pegar. E nisso chegam os elfos, que ficaram sabendo também da morte do dragão. E ao redor daquela região, todo mundo ficou sabendo da morte do dragão. Inclusive os gobelins e os wargs, né? Aí esses também começaram a se aprontar para ir atrás desse tesouro. Então, tá essa situação, os anões voltam para a Montanha Solitária, conversam mais um pouco com o Corvo
e descobrem que tem gente indo para lá, para a Montanha Solitária. Thorin, ele está ficando paranoico em relação ao tesouro. Ele pegou a doença do dragão, ficou ganancioso, mais ganancioso e paranoico. Aí ele chama, através do corvo, ele chama seus parentes distantes, né? Os parentes que estão num reino mais distante. Então, tá indo todo mundo lá para a Montanha Solitária e os anões e Bilbo estão lá. E aí há um cerco, né? Os elfos e os homens ficam cercando lá a Montanha Solitária e aí ficam nesse embate. Thorin podia acabar com isso distribuindo parte do tesouro, porque assim, Bard merecia receber uma recompensa por aquilo que fez. A cidade tinha que receber uma caridade para poder sobreviver o inverno que estava chegando, né? Então, deveria realmente Thorin ceder parte do tesouro, até porque parte do tesouro que está lá era tesouro do Vale, e Bard é descendente do filho do rei do Vale. Então, parte daquele tesouro que está lá na Montanha Solitária das pessoas do Vale, então é de Bard, né? Então o Thorin podia acabar com aquele impasse dando parte do tesouro, mas ele não deu. Ele já estava tomado pela doença do dragão, com arrogância, desconfiança e ganância. Acontece, né, que os anões parentes do Thorin chegam, né? E tá naquela iminência de acontecer o combate. Aí, só que o Bilbo, num ato de desapego, tenta salvar a situação. Ele vai furtivamente até o acampamento dos homens dos elfos e fala com Bard, porque o Tordo tinha avisado para ele que Bard era um homem confiável, né? Então ele vai conversar com Bard e entrega a Arkenstone, a pedra Arken, para o Bard ter com o que barganhar com o Thorin, para barganhar a paz, né? Mas isso não é um gesto simples. Imagine você, né, tomado pela ganância, tem a pedra mais valiosa do mundo ali na tua mão. Você não abriria a mão daquilo facilmente. E Bilbo realmente poderia adquirir aquilo por direito, né? Ele conseguiu o direito de adquirir aquilo. E aí ele dá essa pedra, ele abre mão em prol da paz, né? Em prol dos amigos dele, para o benefício de todo mundo ali daquela região. Porque se eles começassem a guerra, eles iam se matar e eles não iam sobreviver ao inverno. E Bilbo faz mais ainda, ele volta para a companhia dos anões, né? Mesmo sabendo que ele poderia ser morto. E fatalmente seria isso que aconteceria se não houvesse um imprevisto ali no meio do caminho. Então ele arca com todas as consequências de sua ação. Mesmo fazendo uma boa ação, se ele ficasse ali, ficasse ali no acampamento que está cercando a Montanha Solitária, ele seria considerado um traidor, né? E ele não queria trair seus amigos. Então ele volta e o Bard e o Rei dos Elfos vão conversar com Thorin e mostram que eles têm a posse da Arkenstone. Então o Thorin fica furioso e Bilbo revela que foi ele que entregou a pedra, naquelas condições que Thorin tinha dado para o Bilbo. Então Thorin ia matar Bilbo, aí Gandalf aparece. Nessa conversa, Gandalf consegue impedir que Thorin mate Bilbo, né? Thorin volta um pouco da razão, mas ele ainda desconfia mais ainda da situação, porque Gandalf apareceu bem naquela hora. É claro que Gandalf tem a ver com isso, e daí ele fica repensando toda aquela trajetória que eles fizeram. Então Gandalf estava planejando desde o começo, é a paranoia dele, né? Que ele fica louco por conta da doença do dragão.
E aí todo mundo acaba ficando doente daquilo ali. Os homens, os elfos. O rei dos elfos tinha ido lá para aumentar o tesouro dele, porque ele queria se igualar aos antigos reis élficos, que tinham seus vastos tesouros. Então ele queria aumentar a importância dele, né? Então ele foi tomado também pela doença do dragão. Acontece que a providência ajuda novamente nessa história. Na hora que eles estão prontos para se matarem, chegam os goblins e os wargs. Nessa hora que os anões, elfos e homens vão se degladiar, os grandes inimigos chegam. Eles param de ter a ideia de se combater ali para combater os goblins, porque os goblins são realmente corrompidos, né? Eles são mal mesmo. É como se tivesse uma raça inteira de psicopatas. Esses são os goblins. Então, acaba que aparecendo esse inimigo salva a situação. Eles entram nesse combate. Nesse combate, eles combatem ali no vale, que é a entrada da Montanha Solitária. Aí você não tem como passar ali direito com um grande exército. Então eles conseguem se defender. Só que os goblins começam a passar por cima da montanha. E aí o Bilbo vê as águias começam salvam a situação, né? Porque matam os goblins que estavam passando por ali, os povos livres, né? Os anões, elfos e homens conseguem se defender e vencem a batalha. Na batalha também é ajudado por Beorn, né? Que só ele vale praticamente um exército inteiro, né? Ele vira um grande urso e começa a passar o rodo nos goblins. Então, no final ali, Thorin está à beira da morte, né? Na batalha ele foi muito ferido, mas ele consegue se despedir de Bilbo, pedindo perdão para ele. Nessa hora, você vê assim que uma história muito rica, né? Você se apega aos personagens, se apega à história. E aí o Bilbo volta, né? Volta para casa, tem seu descanso. Não volta igual ele foi, né? Ele volta mudado, ele volta inteiro. Ele é um novo homem, na verdade um novo hobbit, né? Que volta ao cotidiano, né? Ele fica com medo, com receio um pouco assim, até de voltar para lá, mas ele percebe que ele consegue aproveitar mais ainda aquele cotidiano da vida tranquila dos hobbits, porque agora ele sabe o valor que aquilo tem. E como que Tolkien consegue escrever algo tão magnífico, né? Isso é só uma parte assim da história, pouco que a gente consegue contar, porque se você for se embrenhar só nessa história, tem muitas coisas que dá para você falar anos e anos a respeito. E ainda mais tem as outras obras, Senhor dos Anéis, tem Silmarillion, Contos Inacabados, muitas histórias sobre a Terra-média, que é essa terra aí, que são magníficas, né? Como é que ele consegue escrever? Como é que ele conseguiu escrever tanta coisa assim, tão legal? Porque ele tinha um vício secreto, né? Ele tinha um vício de fazer línguas, né? De construir línguas. Ele era um filólogo, né? Que é um estudante, uma pessoa que estuda línguas, e ele entendia muito dessa questão. E a língua, ele trata da estrutura de pensamento das pessoas, né? Se trata da natureza humana. Ele entendia muito bem a natureza humana. Ele também era um grande cristão, um grande católico, né? Então ele tinha princípios católicos enraizados fundo dentro do coração dele. E a gente sabe, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então ele tinha entendimento da natureza humana, bons princípios católicos, e
isso transpareceu nas obras dele, tornando as obras magníficas, contos magníficos. Então a gente tem que lembrar disso, lembrar que esse tesouro dentro de nós é a coisa mais importante, né? Se a batalha mais importante é travada dentro de nós, o maior tesouro que a gente pode adquirir é aquele que fica dentro dos nossos corações. Então, para a nossa felicidade, a gente tem que buscar esses tesouros, para a gente poder distribuir esses tesouros para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. A gente tem que buscar esse tesouro também. Então é isso. Eu queria falar muito mais, né? Tem muito mais para falar, mas esse é só um resumo. Indico que se vocês leiam o livro, né? Se não assistiram o filme, leiam o livro antes, né? Se já assistiram o filme, leiam o livro de qualquer forma. Mas entendo que para a criança isso é um descobrimento, vai ser uma leitura maravilhosa para o público infantil, né? E para nós adultos, a gente pode aproveitar essas grandes lições escondidas nesses significados profundos. Se vocês querem saber mais a respeito de significados profundos, assistam a live de amanhã com a professora mais linda do mundo, né, Juliana Fukui. E também sexta-feira, né, sexta-feira vai ter aula final do professor Robson, que ele vai tratar da literatura moderna, né, dos erros da literatura moderna. A gente pode ver parte desses erros, assim, né, ter uma ideia desses erros, comparando ali o filme do Hobbit com o livro, né. Nessa história que eu contei, eu tentei explicar um pouquinho ali essas nuances, esses tesouros escondidos que tem na obra, né. Então, isso o Peter Jackson lá, acho que ele não percebeu, né? E, é claro, ele precisa vender o filme, né? Gasta-se muito dinheiro naquelas produções, então tem que tornar uma coisa comercial. E a gente sabe que não é todo mundo, não é a maioria que gosta desses tesouros, não é a maioria que busca os verdadeiros tesouros. Então, para saber mais sobre isso, veja a aula de sexta-feira e amanhã a Princesa e o Goblin com a professora mais linda do mundo. Vamos terminar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite.